Olá, Ana. Agora que eu vi que tu entrou. Oi, Ju, tudo bom? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom ver vocês. Igualmente. Estou por aqui. Quando iniciar, Ok, obrigada, Ana, pela tua participação. imagina, é um prazer do meu lado. Então, vamos dar início à nossa live de hoje. Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Plete, sócia proprietária da Decide. Hoje a gente, como sempre, a gente tem a nossa live Decide todo domingo às 18 horas. E hoje, então, a gente trouxe uma temática que nós ainda não havíamos trazido para discussão, né, para esse bate-papo de hoje. É um aspecto bem importante, principalmente nesses dias de hoje, nessa situação que nós vivemos, né? A gente vai falar aí sobre o comércio eletrônico, né? Cada vez mais o e-commerce está ampliando, né, e expandindo nesses últimos anos. Um dado até trazido pelo nosso convidado hoje, que o Brasil já cresceu em 2019, né, mais de 16% em relação ao ano anterior, e que nesse ano de 2020, a expectativa é que esse número passe de 30%. Eu acredito que a situação da pandemia, até acho que essa expectativa está desatualizada, não sei. O Rafael depois vai dizer para a gente. Mas realmente é algo que cresce cada vez mais. A gente tem aí pequenos negócios, inclusive, migrando para esse tipo de comércio, né? E eu acho muito importante a gente trazer isso à discussão, porque é uma área, é um negócio, né? É um comércio e que ele é normatizado, ele tem questões legais que têm que serem consideradas, né? E tanto o empreendedor, né, o dono do negócio tem que estar atento a essas questões jurídicas, mas também o consumidor também tem que estar por dentro desses aspectos. Então, a gente trouxe hoje o Rafael de Tomaso, que é um parceiro da Decide. Ele é advogado, eu não vou chamar de doutor porque ele não gosta, mas ele é especialista em direito digital e vai falar hoje para a gente, então, mais do e-commerce. E eu deixo primeiro, antes de fazer a pergunta inicial, Rafael, eu abro aí espaço para te dar um oi para o pessoal. Bom, boa noite, Ju, boa noite todo mundo. Boa noite, boa tarde, enfim, a gente está aí na fronteira, né? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar, né? Não é todo mundo que se dispõe aí num domingo, fim de tarde, ainda mais aqui em Caxias, pelo menos com 10 graus, a participar enfim, de uma live que não deixa de ser um estudo, né? Então, um prazer estar aqui. E só já comentando antes, esses 30% já são considerando a pandemia, assim. Ah, ok. A expectativa era que ficasse em torno desses entre 15% e 20% ainda por uns anos, mas a pandemia veio e deu uma bela de uma acelerada. Claro que esses 30% podem vir a ser mais, né? O número pode ser melhor do que esse, mas pegando ali nos 45 primeiros dias da pandemia, né, ali a segunda quinzena de março e o mês de abril, esse crescimento foi de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, claro que se a gente pegar o ano inteiro, ali janeiro e fevereiro, houve um crescimento, mas não tão forte, e a gente tem que ver o que vem aí para os próximos meses, né? Mas esse número de 30% ele pode ser realmente superado consideravelmente superado, dependendo Pode aí. surpreender a gente, né? Esses dias eu assisti um webinar que participou um dos executivos do Carrefour, e ele falou que aqui no Brasil o volume de comércio eletrônico de perecíveis do Carrefour tinha triplicado desde o início da pandemia. Então, a gente vai ter aí um crescimento expressivo, isso eu não tenho dúvidas, e dependendo do segmento, ele pode ser realmente surpreendente. Isso gera aí dois problemas, né? Um bom e um ruim.
quer dizer, não ruim, né, mas duas preocupações, nós vamos chamar de problemas. Uma jurídica, que a partir do momento em que a empresa vai crescendo, ela tem que estar atenta a cada vez mais detalhes, ela está cada vez mais exposta a enfim, a uma fiscalização, ou, enfim, a uma sanção, né, dependendo do que estiver acontecendo. Tem a parte técnica, obviamente, que a gente tem que considerar também, né? E o problema bom que como é que eu faço para atender um número 3 vezes maior do que eu estava esperando antes, né? No caso, por exemplo, desse segmento. Uhum. Então, desafios que a gente tem aí. Não, até o perfil do consumidor está mudando também, né? Então está surpreendendo aí vários negócios e várias empresas, né? Com essa demanda de produtos, né, Rafael? Uhum. Como eu não sei se aqui vocês usam essa expressão, mas lá no Rio a gente usa, que é o amadurecer a manga no jornal. Porque a manga madura mais rápido, você embrulha lá no jornal para acelerar o processo de amadurecimento. Essa pandemia a gente está embrulhando o e-commerce no jornal. Essa migração para o digital, essa participação cada vez maior das pessoas no ambiente digital, daí não só no comércio eletrônico em si, mas nos negócios digitais em geral, né? Por exemplo, o EAD, que não é um comércio, mas é um serviço, enfim, também oferecido digitalmente. A gente está tendo aí um crescimento que já era esperado muito mais rápido. E olha que o crescimento, a expectativa já era de um crescimento rápido, né? Então, a gente tem duas coisas. Primeiro, que tem muita gente que ainda ia demorar um tempo para vir para o ambiente digital, que se obrigou a vir com a situação de pandemia, e outra que quem estava, mas estava mais ou menos, acabou enfim, descobrindo um mundo de coisas, né? A gente pega a própria OAB, né, que o mundo dos advogados normalmente ele anda um pouco mais devagar do que o mundo real. A OAB já está usando o Zoom, já está fazendo teleconferência. Claro, a gente já tinha uma série de iniciativas, né? A própria Escola Superior de Advocacia já tinha uma série de cursos EAD, mas o pessoal que era, enfim, mais receoso da tecnologia já viu que não tem escapatória e está migrando. Tiveram que aderir, né? Então, é isso aí, essa é a nossa realidade hoje, né, Rafael? E eu queria, então, que antes da gente começar realmente aqui alguns questionamentos, essa live, gente, ela é para ser um bate-papo, tá? Não é uma palestra. Então, a gente pede que a interação de vocês também, tá? Fiquem à vontade, eu sou moderadora aqui, mediadora, então coloquem aqui no chat algumas perguntas, questionamentos, considerações que vocês achem pertinente ao assunto, e eu vou colocando aqui para o Rafael. E também vou solicitar para que vocês coloquem a cidade de onde vocês são e como que vocês ficaram sabendo da live. Agradeço. Então, eu acho que a primeira pergunta, Rafael, que eu vou te fazer é quais são as principais leis, né, que as empresas de e-commerce têm que atender? Uhum. Essa é uma boa pergunta, porque além de todas as leis que qualquer empresa tem que atender, o e-commerce tem algumas outras que são específicas ali. Claro, daí dependendo do segmento, além das que eu vou falar aqui, tem mais uma série de outras que podem incidir. Mas algumas que eu chamo a atenção, o Código de Defesa do Consumidor, que óbvio se aplica também para quem não é do e-commerce, mas às vezes no e-commerce a gente acaba esquecendo dele, né? E ele traz uma série de questões que vão ter um impacto direto no comércio eletrônico, e ele é regulamentado, um dos decretos que regulamenta o e-commerce, o Código de Defesa do Consumidor, é justamente o chamado decreto do e-commerce, que ele é específico para a área de e-commerce, ele traz uma série de regras, não só para o comércio eletrônico, vamos chamar de tradicional, mas também para as compras coletivas, né? A gente teve aquela febre de compras coletivas uns anos atrás, hoje já não tenho visto tanto, mas tinha lá na época o Peixe Urbano, o Groupon, tem uma parte do decreto do e-commerce que é específica para esse tipo de negócio. A gente tem o Marco Civil da Internet, que está aí desde 2014 e que tem previsões que vão impactar também o comércio eletrônico, o regulamento do Marco Civil da Internet. Enfim, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que está vindo aí e que também vai ter um impacto grande nessa área. E as leis setoriais também vão se aplicar, né? Daí, enfim, se você lida com
produtos perecíveis, vai ter que observar a legislação referente a esse tipo de produto. Se você trabalha com produto de saúde, vai ter que ter, enfim, uma atenção especial para isso também. E tem que ter atenção também, nesse momento que a gente está vivendo, para algumas medidas provisórias e leis novas, né, que estão afetando, ainda que temporariamente, o comércio eletrônico. A gente tem aí duas que eu me lembro de cor. Uma era o antigo projeto de lei 1179, que já virou lei, né, lei 14.010, que é específica para o período do Covid, que ela traz aí algumas modificações no chamado direito de arrependimento, que é aquele tempo de 7 dias depois do recebimento do produto ou do serviço que o consumidor tem para desistir da compra e devolver o produto, né? Então, de acordo com essa lei, durante o período da pandemia, esse direito de arrependimento não vai se aplicar para produtos perecíveis e produtos de saúde, por exemplo, é uma restrição, né, durante um período, se eu não me engano, vai até outubro inicialmente. Daí tu tem uma medida provisória que afeta especificamente o setor do turismo, né? Claro, não estou falando aqui só de e-commerce, só do eletrônico, mas também do eletrônico, que permite enfim, dá uma certa flexibilidade para negociação entre as empresas da área de turismo, especificamente de turismo e eventos, e o consumidor, quanto à devolução do dinheiro e o cancelamento de serviços contratados que seriam prestados nessa época de pandemia. Isso daí foi importante porque, imagina, a pandemia trouxe dificuldade para todo mundo, né? Tanto para a empresa quanto para o consumidor. O consumidor continua com todas as suas contas chegando, mas a empresa também tem todas as suas contas para pagar. Então, essa flexibilização nesse momento é importante, porque a gente tem aí quantas milhares de eventos, né, que estavam programados para esse período e que acabaram sendo cancelados ou adiados. Isso, se a gente for parar para pensar, é uma coisa que tem impacto não só para os organizadores de evento, mas para toda a estrutura de atendimento disso daí, hotéis, transporte. Então, a CMP traz alguma flexibilização nesse sentido aí. Claro que tem regras, né? Mas, assim, de forma bem simplificada, ela dá aí um prazo de 1 ano para uma negociação entre as empresas e os consumidores. E pode ter certeza que vão vir outras mudanças aí durante esse período. E a gente não pode esquecer da legislação tradicional, obviamente, como o próprio Código Civil, né? A gente tem um projeto de Código Comercial que a qualquer momento pode ser aprovado, já está sendo discutido há anos, ele prevê algumas mudanças para a área do e-commerce também, não sei, nem eu, nem ninguém sabe como isso vai ficar, porque por enquanto ainda é um projeto de lei, mas tem que estar atento sempre ao que vem por aí. Perfeito. E com relação aos cuidados, né, fora essas leis, as normas, enfim, de uma forma um pouco mais ampla, Rafael, quais os cuidados que as empresas têm que ter? Se quiser pontuar algumas coisas com relação ao cuidado desse comércio eletrônico, que as empresas têm que estar atentas, né? Um dos principais... destacar. Perdão. Um dos principais que eu comentei aqui, que às vezes as empresas deixam de lado, é a questão do direito de arrependimento, que ele não é comum no comércio tradicional, ele não existe, ele só existe para as compras que não são feitas presencialmente, e a empresa tem que ter um cuidado não só legal, mas logístico também quanto a isso, né? Como é que tu vai fazer para receber de volta isso daí? E aí entra uma preocupação geral que as empresas do comércio eletrônico têm que ter, que elas precisam se dar conta que elas são empresas, né? Muita gente que está ingressando agora no comércio eletrônico acha que eu sou um site, eu sou um aplicativo, e não para se dar conta de que é uma empresa e que tem que se comportar como tal, né? Então tem que estar observando aí todas as questões, não só jurídicas, mas contábeis, né, da administração, né? Tem que estar ali, tem que ter um bom plano de negócios, tem que, enfim, ver qual que é o melhor enquadramento tributário para o negócio que tem que ter, se não for uma pessoa física, que a maior parte eu não digo, não tem esse dado aqui estatístico, mas me parece ser a maior parte hoje das pessoas que fazem negociações na internet são pessoas físicas, então tem, enfim, que
estarem atentas às regras em geral, mas sendo pessoa jurídica, tem que ter ali um contrato social, por exemplo, organizado. Se tiver mais de um sócio, os sócios têm que se acertar entre eles. Outra coisa que as empresas acabam meio deixando de lado e que pode ter repercussões importantes são os contratos com os fornecedores, com terceiros. E aí eu não digo só o fornecedor do produto, que vai te dar o produto que tu vai revender, mas, por exemplo, onde que está hospedado o seu comércio eletrônico? Como é que é o contrato que você tem com essa empresa de hospedagem? Como é que é feito o pagamento? Qual o contrato que você tem com a empresa que faz o pagamento? Uma série de preocupações aí que às vezes a gente não se dá conta da importância e que só vai entender ali na frente quando dá um problema. Quanto a essa questão dos pagamentos, por exemplo, a gente vê que enfim, muitas vezes as empresas terceirizam isso e nem sabem o tipo de coisa que está acontecendo por trás do pagamento que está sendo realizado. Que, tipo, só para dar um exemplo, quais são os dados que o seu parceiro de pagamento está coletando, os dados pessoais do seu cliente, e o que ele vai fazer com esses dados, né? Qual que é o grau de segurança que essa empresa terceira, com a qual você tem um contrato que às vezes nem leu, né? O contrato do PagSeguro, eu estava vendo ele aqui hoje, ele tem 52 páginas, e remete a outros documentos ainda, né? Então, eu duvido que quem usa isso tenha lido o contrato inteiro, talvez um ou outro. Eu que trabalho com isso, fiquei com preguiça de ler quando eu vi, 52 páginas. E, enfim, uma outra coisa importante também que as empresas têm que se atentar é que elas não, além da questão legal, da possibilidade de sanções e de indenizações, o que está em jogo ali também é a reputação dessa empresa junto ao seu público-alvo. Então, muitas vezes a empresa se preocupa só com a lei e esquece que se der um mau atendimento ao seu cliente, vai acabar perdendo o cliente e, enfim, sendo mal falada. E a gente sabe aí que uma pessoa que fala mal fala para 10, uma que fala bem fala para 2 ou 3. Bem isso. Uhum. Até o Jackson faz uma pergunta aqui no chat, se qualquer produto do e-commerce, o cliente tem que ter a opção de devolução em 7 dias sem custo. Qualquer compra feita pelo comércio eletrônico, com as restrições essas que eu falei agora, temporárias em razão do Covid, o consumidor tem um período de 7 dias após o recebimento para fazer exercer o que a gente chama de direito do arrependimento. E ele tem que ser realmente sem custos. Então, assim, se eu vendi um produto, ele vai devolver, esse produto tinha, por exemplo, uma garantia estendida, tem que devolver o dinheiro dessa garantia estendida. O frete é por conta do fornecedor também. E, claro, isso a gente está falando, importante dizer, de relação de consumo, né? Se a gente está falando de um B2B, um modelo de negócios em que a empresa vende para outra empresa e que, por alguma razão, não se caracteriza a relação de consumo, daí isso não se aplica porque a gente não está falando de uma relação de consumo. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, uma empresa, sei lá, que vende frete, sei lá, enfim, ou que vende suprimentos para uma outra empresa, vendeu uma máquina para uma empresa que fabrica, sei lá, autopeças. Então, a gente não está falando aí de uma relação de consumo, está falando de uma relação entre empresas. Mas, a partir do momento que se caracterizar a relação de consumo, o consumidor tem esse direito de arrependimento. Uhum. O Clélio coloca aqui também no chat que ele vê uma preocupação forte no e-commerce em 2 pontos. O marketing, onde o consentimento pode impactar, e o caso do direito do titular de apagar os dados, né? Como é que tu vê isso? A gente está falando... vamos dividir essa pergunta em 2 etapas aí, né? A primeira delas é a que eu comentei antes, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda não está em vigência plena, mas em breve vai entrar. Não se sabe se em agosto agora ou se em maio do ano que vem, porque, enfim, depende se vai ou se não vai caducar a medida provisória que adiou para 3 de maio do ano que vem. E as sanções ficaram, essas sim, para agosto do ano que vem. Mas há uma série de exigências quanto à questão dos dados pessoais, já em razão do Marco Civil da internet, né? Então, quem trabalha com e-commerce, com ou sem LGPD, já tem obrigações em relação aos dados pessoais
por força do Marco Civil da Internet. E sim, a gente tem esse problema não só da coleta, mas também do gerenciamento do consentimento, né? Esse consentimento, ele tem que ter, por exemplo, uma finalidade específica, e os tratamentos de dados têm que ser de acordo com essa finalidade, e um dos direitos foi o direito da exclusão dos dados que ele perguntou, né? Você está no mudo. Sim, é que eu demorei para o microfone. O direito do titular de apagar os dados. Então, o titular vai ter, já tem em certa medida, e vai ter ainda mais por força da LGPD, esse direito de apagar os dados. Só que não é um direito absoluto, né? Se eu, como empresa, eu preciso daqueles dados, por exemplo, para cobrar o cliente que fez uma compra parcelada, eu posso manter os dados enquanto eu tiver uma outra base legal para fazer esse tratamento. Porque senão é muito bonito, né? O cara vai lá, compra o negócio em 36 vezes, paga primeiro e manda excluir os dados. Como é que eu cobro esse cara aí? E outra preocupação que as empresas têm que ter também é em relação, por exemplo, à sua responsabilidade civil, por exemplo, no caso de um vício ou de um fato do produto. Se o cara tem um problema com esse produto, eu posso ter a obrigação de substituir esse produto, né, de dar manutenção desse produto. Tem um prazo para isso, né? Pega, por exemplo, e esse prazo, às vezes, ele é difícil de determinar. Se a gente fala de vício oculto, por exemplo, que é aquele que você não tem como descobrir facilmente, o prazo de decadência do direito do consumidor começa a contar só do momento em que ele descobre esse problema. Daí, como é que eu vou me defender judicialmente, eu, empresa, se eu não tenho os dados guardados dessa transação? Então, sim, vai ser um desafio para as empresas pensar em como fazer a exclusão desses dados, mas um desafio mais importante é pensar quais são as outras bases que eu tenho para guardar esses dados enquanto eu precisar deles, né? Isso, quando a LGPD entrar em vigência, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para quem não conhece ela, vai ser fundamental. Enfim, vai ter que saber o que me dá direito de manter esses dados e por quanto tempo. E tem uma outra coisa também na LGPD, que por enquanto nas outras leis ainda não existe, né? Pelo menos não da forma como que vai ser na LGPD, que é o direito da portabilidade desses dados. Então, eu, como consumidor, posso querer, por exemplo, migrar os meus dados do Mercado Livre para o eBay. Eu vou ter o direito à portabilidade dos meus dados pessoais. Como é que eu, empresa, vou conseguir tecnicamente viabilizar isso daí? Isso é uma pergunta ainda sem resposta. Eu já pergunto, já digo que não tem como responder, porque a própria lei diz que isso vai ser regulamentado pela autoridade nacional, que ainda não está nem constituída. Mas são preocupações importantes que ele traz. Ok. Miguel, você gostaria de fazer umas considerações? Na linha das preocupações que o Rafael está se referindo aí, né, nós vemos aí a questão tributária que envolve o e-commerce, né? Há muito tempo, o governo sempre está procurando alguma brecha, onde pode tributar e arrecadar mais, ele está sempre de olho, né? E o que a gente está vendo hoje é uma migração grande para o e-commerce, e, de repente, aquele comércio que tem visibilidade para o fisco, ele deixa de arrecadar o que vinha arrecadando, né? Então, a preocupação acaba se voltando para esses operadores desse e-commerce, né? E a questão que falaste também, Rafael, das pessoas físicas, né? As pessoas físicas, a princípio, elas não podem fazer atos de comércio com habitualidade, né? Então, também essa preocupação. Hoje é tão fácil o sujeito montar uma MEI e estar operando, né? Uma empresa de pequeno, médio porte, estar operando formalmente. Então, isso é bom que fique claro que as pessoas procurem se formalizar no caso da prática de e-commerce, né? E uma outra questão também importante, que aí seria a oportunidade, é a exploração possível do e-commerce no comércio internacional, né? Pequenas, médias empresas podem operar, só que tem que ter o cuidado, né, de se habilitar a fazerem operações nesse sentido. Então, são essas duas questões aí que eu queria colocar até para o Rafael complementar ou isso, né?
São questões bem importantes, né? Quando a gente fala quando eu comentei das pessoas físicas, a gente tem dois tipos de pessoas físicas que enfim, trabalham com vendas na internet, né? As que fazem isso eventualmente, por exemplo, o cara que está vendendo o violão velho dele no Mercado Livre ou enfim, numa outra plataforma dessas, e tem a outra que está fazendo um comércio irregularmente, né, que deveria se constituir ou como MEI, ou como Eireli, ou como empresa mesmo, e que não está ou por desconhecimento ou pela informalidade que é característica de vários segmentos aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas aqui a gente vê em tudo que é lugar. Ele é praticamente um camelô virtual, né? De certa forma, se ele está operando na ilegalidade ali, né? Na informalidade. A questão da tributação, ela é uma confusão. Bom, no Brasil, a tributação é uma confusão em qualquer área, mas no comércio eletrônico essa confusão se ampliou recentemente com as mudanças nas regras do ICMS. Então, a gente tem hoje uma situação que nem eu entendo exatamente todas as implicações disso, né? Tanto que nessa parte tributária do ICMS especificamente, a gente trabalha com parceiros, às vezes, dependendo da complexidade da operação do cliente, porque é uma confusão, né? Enfim, daí dependendo da área, a gente está falando não só de ICMS, a gente está falando, dependendo do caso, de IPI, de imposto de importação, tem uma série de tributos que pode incidir na operação. Enquanto o comércio internacional como é que eu vou dizer isso? É um desafio para as empresas, principalmente para as de pequeno e médio porte, porque a gente não tem uma segurança jurídica plena em relação a isso daí, né? A gente tem hoje algumas discussões no âmbito internacional, por exemplo, no âmbito da OMS, da Organização Mundial do Comércio, a OMC, com a pandemia, tudo virou OMS agora, né? Estamos confundindo os órgãos aqui. Mas na OMC existe um tratado que aborda a questão dos contratos feitos digitalmente, contratos internacionais firmados no ambiente digital, não é especificamente do comércio eletrônico, mas dos contratos em geral, e tem uma discussão que também no âmbito da OMC, que vem lá desde, se eu não me engano, 1993, para se criar um regramento internacional unificado a respeito do comércio eletrônico. Mas, como eu mesmo disse, o negócio vem lá de 93 e até hoje ninguém chegou a uma conclusão. Então, não sei se eles estão com muita pressa ou sem muita pressa, ou se o problema é de se entenderem entre eles. Agora, na União Europeia, por exemplo, já existe, num estado relativamente avançado, a discussão quanto ao chamado do mercado comum digital europeu. A gente tem já em pleno vigor há anos o mercado comum europeu, e eles estão discutindo isso agora no âmbito digital. Não só isso, mas também isso, né? É sempre bom quem lida com o mundo digital estar de olho no que acontece na União Europeia. Eles estão anos na nossa frente em uma série de questões. Eu estou falando dessa aí, mas outra questão importante do mundo digital e que também vai ter impacto nos negócios digitais que eles já estão discutindo lá é a revisão da questão dos direitos autorais, por exemplo, nos conteúdos comercializados digitalmente lá, tipo músicas pelo Spotify, enfim, esses novos modelos de negócio que a gente tem no meio digital. A própria LGPD, ela veio como, não bem uma cópia, porque eu acho ela pior do que o GDPR, mas veio inspirada na legislação da União Europeia, que já vem também lá desde os anos 90. O GDPR, especificamente, começou a valer em 2018, foi aprovado, se não me falha a memória, em 2016, mas eles já tinham a diretiva de dados pessoais lá desde 1995. Então, também nessa questão, eles estão na nossa frente, e é importante que a gente chegue a alguma definição disso, porque qual a segurança que eu, consumidor, tenho, ou que eu, empresa, tenho, mesmo quando estou fazendo uma negociação com outra empresa, de que vou ter segurança jurídica naquele contrato que eu firmei, né? Então, a gente está falando... A gente teve um caso aqui em Caxias do Sul recentemente, né? A SIC, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços da cidade,
adquiriu respiradores para doar aqui para os hospitais e tiveram... foi um parto para eles conseguirem trazer isso, porque eles não tinham grande segurança, porque isso foi importado da China, e eles queriam receber o dinheiro antes de mandar. E aí você fica naquela, vai fazer uma compra de um valor expressivo, né, sem nem conhecer a pessoa com quem você está negociando, e sem saber se a empresa existe, sem saber se o respirador existe. Então, às vezes a gente pensa no relógio que a gente está comprando, mas esquece dessas situações aí, às vezes de negócios de milhões de dólares que são firmados no ambiente eletrônico, né, internacionalmente, e que não se tem a segurança que deveria ter. Rafael, a gente tem 2 perguntas da Mariana aqui no chat. Mariana, vou fazer em partes aqui. Primeiro, ela quer saber quando o cliente opta por pagamento em cartão e devolve o produto, o reembolso do cartão ocorre em 30 dias pela operadora. Isso é cabível a ação contra o vendedor, visto que o estorno ocorre pela operadora? Isso é uma questão complicada, que assim, o que diz a lei é que tem que ser comunicado imediatamente à instituição financeira. Então, comunicando imediatamente já minimiza o seu problema, né? Agora, claro, que se o consumidor quiser encrencar, e dependendo do quão brabo ele tiver, ele vai encrencar, ele pode entrar com uma ação. Se vai ter fundamento, se não vai ter, daí vai discutir. Ele vai apresentar o lado dele, a empresa vai apresentar o dela, e quem decide é o juiz. E no Brasil, a gente não sabe nem que lei que o juiz está lendo na hora que ele vai decidir, às vezes. Mas, normalmente, se ficar comprovado que a comunicação à instituição financeira foi feita imediatamente, não vai ter grandes problemas. Até no caso de compras parceladas, o que a gente normalmente vê é o quê? Que a operadora do cartão de crédito antecipa a cobrança de todas as mensalidades vincendas, né? Todas as parcelas são cobradas na mesma data e devolve o valor integralmente também naquela data. Normalmente, isso acontece dentro da própria fatura ou na fatura seguinte. Pode dar problema, mas se ficar demonstrada a boa-fé da empresa, a chance desse problema existir é pequena. Agora, o que não dá é para a empresa querer responsabilizar a instituição financeira, ou exclusivamente, né, responsabilizar exclusivamente a instituição financeira ou o parceiro de cobrança, porque quem escolheu aquele parceiro lá foi você, né? Então ele integra a relação de consumo. O problema que o banco gera para o seu cliente, você e o banco vão responder solidariamente. Ou dependendo do caso, se for alguma situação mais específica, pode ser que responda subsidiariamente. Mas nunca a empresa vai se eximir da sua responsabilidade jogando para um terceiro que não foi o consumidor que escolheu. Perfeito. E outro questionamento da Mariana, então, é quando falamos em e-commerce, existem 2 grandes módulos: a loja própria, onde quem gerencia o checkout e segurança é o próprio vendedor, e o marketplace, então, onde o vendedor integra na plataforma terceira. Agora a pergunta: qual o ônus e o bônus de responsabilidade jurídica nos 2 modelos? Vamos lá. O modelo de marketplace, ele traz uma série de facilidades, né? Uma delas, você manter uma boa estrutura de e-commerce independente é uma coisa cara. Falando você pode montar uma lojinha de qualquer jeito, mas fazer uma boa estrutura é uma coisa cara, porque você vai ter que ter aí uma parceria com uma empresa de cobrança, ou pior do que isso, administrar você mesmo a cobrança. Vai ter que oferecer segurança desses dados, né? E daí eu não estou falando só de dados pessoais, eu estou falando das transações financeiras também, segurança de informação no sentido mais amplo. Vai ter que ter uma estrutura toda lógica para isso daí, vai ter que ter um provedor de acesso, né? Um provedor de hospedagem que aguente o tráfego de informações que vai ter. Então, você terceiriza toda essa parte técnica para uma empresa que já tem expertise nisso daí, né, e que já tem essa estrutura montada. É muito confortável e, na maioria dos casos, vai te dar mais segurança do que se você for montar uma própria, né? Montar uma própria com a robustez, que normalmente tem uma dessas que você entra como terceiro, é bastante caro.
O ônus disso daí, de você ser um marketplace dentro da outra, é o custo que você vai ter daí junto ao serviço que está contratando. Mas na maior parte dos casos, esse custo é menor, né? O custo de você, o que você vai pagar ao prestador é mais barato do que você gastaria para ter uma plataforma própria. Agora, e ter o próprio, é isso que eu falei, você vai ter toda a responsabilidade sozinho, mas você não deixa de ser responsável pelos eventuais problemas que o hospedeiro do teu site, vamos chamar assim, né, do teu marketplace, vier a te gerar. Então, por exemplo, se houver, vamos pensar numa situação bem complexa, bem complicada aqui, bem ruim, né? Teve um vazamento do banco de dados. Vamos supor que você tem lá a sua loja no marketplace da loja americana, né? E daí teve um vazamento do banco de dados da loja americana, onde, enfim, ficaram expostos os dados de todos os clientes do marketplace. A loja americana vai responder por isso daí, mas você também vai responder por isso daí, porque, afinal de contas, foi você que optou por aquela plataforma. Só que, obviamente, que se você tiver um bom contrato firmado, você vai ter, no mínimo, o que a gente chama de direito de regresso contra a empresa que te oferece essa estrutura, porque o que ela está te vendendo e te cobrando inclui a segurança do que está acontecendo ali dentro. Só que, claro, aí a gente entra no que eu falei antes lá, que é quem é que lê as 52 páginas do contrato. Tem que ver o que está previsto lá. E, claro, nem toda cláusula que está no contrato ela vai valer, né? Tem que a gente chama de cláusula nula. Se a empresa vai e bota uma cláusula abusiva lá, ela não tem valor, ela está ali só para a empresa tentar se eximir da responsabilidade. Ótimo, Rafael. Temos uma pergunta da Ana aqui. Creio que não... Uma consideração, né? Creio que não ser uma prática forte no Brasil, mas existem opções de site que oferecem cupons de desconto no ambiente de compra online, como, por exemplo, o site do Bitec ou Cupom Mania. Quais os cuidados devemos ter com essa solução? Bom, eu não entendi bem se a pergunta dela é os cuidados como empresa ou cuidados como consumidor, mas então vamos falar dos dois lados. Acredito até que seja como consumidor. Ana, se quiser perguntar. Não tem muito que se preocupar, porque o papel dele vai ser o quê? Ele vai pegar o cupom, vai botar ali no negócio, o cupom ou funciona ou não funciona. Se não funcionar, daí você não tem como se opor à empresa que está te vendendo o produto por um cupom que foi um terceiro que botou no site dele sem vínculo direto com a empresa. Você pode tentar responsabilizar o site ou a empresa que está, entre aspas, te vendendo o serviço de oferecer esse cupom. Só que normalmente não é nem fácil de você achar esses sites, porque eles normalmente não se vendem nem como uma empresa, né? É tipo uma coisa, pega aqui gratuitamente um cupom. Só que essa questão do gratuitamente, ela já não cola mais tanto também, né? Porque o que acontece? O judiciário hoje entende que se você é uma plataforma que não está cobrando nada do usuário, vamos pegar uma dessas que dá os cupons, você não está cobrando um valor dele para dar o cupom, mas você está tendo um ganho vendendo propaganda na sua plataforma, né? Eles não estão ali só porque eles são legais e querem te dar um cupom. Eles estão ali para você visualizar um anúncio ou deixar os teus dados ali, né? Vão coletar os teus dados com cookies ou vão te fornecer alguns dados, e a remuneração que eles têm é indireta, mas existe. Então, na maior parte dos casos, o judiciário tem entendido que, mesmo se não é cobrado nada do consumidor, fica caracterizada a relação de consumo. Isso vale, por exemplo, para as redes sociais. Você está lá no Facebook, você não paga nada, mas o Facebook está ganhando uma fortuna em cima do que você está fazendo ali dentro. E do ponto de vista da empresa, tá? O que acontece? A empresa que veicula isso, ela tem que cumprir. Isso pelo Código de Defesa do Consumidor. Se você faz uma oferta suficientemente clara, ela passa a integrar o contrato, mais ou menos nas palavras da lei, né? Então, se você está dando um cupom para o sujeito, diz que aquele cupom funciona e que ele dá 10% de desconto, e é mentira isso daí, você pode responder por isso, né?
Mas não é comum. Eu não lembro de até hoje ter visto uma ação contra uma empresa dessas que distribui cupom por o cupom não funcionar. Vou até procurar. Então, já falando em consumidor, Rafael, traz para a gente um pouquinho assim dos cuidados que as pessoas têm que ter para realizar essas compras online, né? E quais são os principais problemas que essas compras, o que ocorrem, né, nessas compras online. Isso é uma pergunta importante, ainda mais nesse momento em que está todo mundo comprando online, né? Às vezes a gente fica sabendo de golpes que a gente pensa, como é que alguém caiu nisso? E aí a gente esquece que muita gente está ingressando agora no mundo digital e ainda não sabe bem como funciona, quais são os cuidados. Então, alguns cuidados simples que a gente tem que ter. Pode parecer que eu estou falando óbvio aqui, realmente é óbvio, mas muita gente cai em golpes que não cairia se prestasse atenção nisso. Por exemplo, conferir se o site que você está acessando é o site que você queria estar acessando. Então, às vezes, você clica lá num anúncio fraudulento no Facebook, que te leva para um site igualzinho, vamos supor, ao do Submarino, mas que não é o Submarino. E aí, se você olhar lá, o endereço não é submarino.com, tem um L no lugar do I, ou é, sei lá, submarino.jv5.com.br, ou é .com ou devia ser .com.br, né? Que muitas vezes o fraudador se aproveita dessa desatenção do consumidor. Às vezes você recebe aquele e-mail promocional também, que vem lá a TV, aquela TV que custa R$10 mil, está por 1.500 no e-mail que você recebe. Vai seco comprar aquilo lá para não perder a oferta, né? Daí o negócio lá, o e-mail vem americanajv5@terra.com.br. É óbvio que isso daí é fraudulento, mas a pessoa, naquela ânsia de comprar rápido, acaba não prestando atenção. Outra coisa importante que pode te salvar aí de fraudes é conferir se, por exemplo, no boleto de pagamento, quando vai pagar por boleto, o CNPJ e o nome batem com o da empresa que diz que está te vendendo. Muitas vezes vem lá. Eu até hoje recebo boleto fraudulento da NET me cobrando a mensalidade. Nem tem mais a NET foi incorporada pela Claro. Os fraudadores estão até desatualizados e tem que fazer um boleto novo para tentar roubar os outros. Outras ferramentas que as pessoas tentam. Isso eu estou falando dos portais mais famosos, né? Mas às vezes você quer comprar de um portal relativamente novo, ou uma loja que você não conhece. Daí tem uma ferramenta espetacular que todo mundo tem e não usa, é o Google. Entra lá, bota o nome da loja que você quer ver e pergunta e procura para ver se tem reclamação daquilo, se é fraude, se não é fraude. E daí vai encontrar alguns portais especializados, como, por exemplo, consumidor.gov.br, que registra reclamações de algumas das grandes empresas, enfim, só das empresas cadastradas, mas ele existe. Tem o Reclame Aqui, que também é outro site bastante famoso, que registra lá o nível de satisfação das pessoas, dos consumidores com aquelas empresas. Então, tem uma série de ferramentas hoje ali que você pode buscar para ver se aquela loja é séria, né? E para ver se aquela loja é aquela loja de verdade, para não se confundir. 90%, eu estou chutando estatística aqui, mas vamos lá, 90% dos casos, numa estatística que eu inventei agora, as pessoas não cairiam num golpe se prestassem um pouco mais de atenção no que estão fazendo, né? E aquilo, não abrir aquele monte de coisa que você recebe por e-mail lá, que é outro golpe comum também. Às vezes você recebe um e-mail, abre o arquivo e instala um vírus no seu próprio computador, ou um keylogger, ou um backdoor, que vai deixar os seus dados expostos, inclusive os seus dados de pagamento. Isso, outro golpe bem comum. Eu tive um caso de uma pessoa próxima que instalou um vírus porque ele abriu um e-mail do Bradesco. Eu falei, tá, mas você nem tem conta no Bradesco, para que abriu isso daí, né? Ele vai, para ver o que era. E daí vem, é comum, né? Atualize seu token. E aí, às vezes, o negócio vem lá de um celular, código 85, código 31. Aquilo não é do banco, né? Mas daí tu vai lá e acha, vamos bloquear minha conta. E clica no negócio e infecta seu celular ou passa a senha para um criminoso, né? Então, esses são alguns cuidados básicos, que tem vários outros que a gente pode citar aí, mas esses são alguns dos básicos que já ajudam bastante a prevenir, né?
E outra coisa, né, uma dica para os pais e mães que têm filho pequeno jogando no celular e tudo mais. A volta e meia a gente sabe que daí não é nem fraude, né? A criança fazendo bobagem com o telefone, vai ver lá, gastou R$1.000 em roupinha do boneco do jogo lá. É proteger com senha os pagamentos no celular para evitar essas compras acidentais. Em regra, vale o direito de arrependimento nessas compras, mas às vezes a gente sabe o sufoco que é exercer esse direito. Uhum. E com relação, Rafael, já que tu está falando nesses aspectos, com relação aos produtos falsificados. Produto falsificado, se a gente for levar na ponta do lápis, a gente tem duas pessoas cometendo crimes, né? O que está vendendo e o que está comprando, né? Um de, enfim, o contrafação, o outro de receptação. Então, a gente tem que ter cuidado, claro, muitas vezes a gente não sabe que o produto é falsificado, às vezes, por exemplo, nessas plataformas como, enfim, vou falar de novo, do Mercado Livre, que você não sabe se o cara está vendendo está barato porque é usado, ou porque é falsificado, ou porque é roubado, ou pelo que é. Mas é ilegal, dependendo do caso vai ser crime. Aliás, eu acho que em todo caso vai ser crime, né? Porque se você está vendendo sabendo que é falsificado, se você está comprando sabendo que é falsificado, vai responder por isso daí. E se a gente olhar ali não muitos anos atrás, parece muito para a internet, mas 10, 12 anos atrás, quando o Alibaba estava entrando no mercado numa concorrência mais pesada com o eBay, que até então dominava o mercado desse tipo de comércio, né? Uma das estratégias do eBay foi falar que as coisas vendidas no Alibaba eram falsificadas. E o engraçado é que, na época, o próprio eBay era acusado de vender coisas falsificadas também, né? Mas vale quem grita mais alto. Então, é uma preocupação que os dois lados têm que ter, quem vende e quem compra. Uhum. Só para lembrar o pessoal aqui que ainda a gente tem uns 15 minutos, se vocês quiserem interagir, fazer perguntas, aí a gente está, digamos, indo para a parte final já da live, né? E com relação à proteção de dados, Rafael, fala um pouquinho mais para a gente como é que vai impactar esse comércio eletrônico, a parte da proteção de dados. Isso daí vai ser um pepino enorme para as empresas se adaptarem, as que ainda não estão se adaptando, né? É uma lei muito importante, que a gente sabe os abusos que são feitos com os dados pessoais. A gente teve, não muito tempo atrás, vai fazer 4 anos, né? Estamos em novas eleições agora nos Estados Unidos, então faz mais ou menos 4 anos do escândalo, quando ocorreu o que depois se tornou o escândalo Cambridge Analytica Facebook, que foi o uso indevido dos dados do Facebook pela Cambridge Analytica, dos dados dos usuários do Facebook, para influir na eleição do presidente dos Estados Unidos. Isso estou dando um exemplo mais grave, mas o tempo todo as empresas estão coletando uma imensidão de dados sobre todos nós, que a gente nem sabe. Quem que nunca tá batendo um papo com um amigo, chega em casa, tem um anúncio no Instagram do negócio que falou, nem escreveu, nem pesquisou, só falou no almoço, chega lá, tá o anúncio. Eu mesmo, outro dia, já faz um tempinho, estava conversando com uma colega advogada lá, que estava com um filho recém-nascido, e estava falando, ele está chorando, mas eu não tenho fralda aqui. No dia seguinte, tinha anúncio da loja americana me vendendo fralda. Mas peraí, eu nem filho tenho, né? E aí me chegou... Então, assim, a gente não tem dimensão do que estão fazendo com os dados. Às vezes a gente ouve falar, às vezes as empresas se veem contra o muro e acabam tendo que confessar que aquilo existe. Por exemplo, não muito tempo atrás, a Amazon, a Apple e, se eu não me engano, o Google reconheceram que tinham pessoas de verdade que faziam a análise dos áudios gravados nas conversas, por exemplo, com as assistentes ali dessas ferramentas. Então, é feito um uso, muitas vezes, absurdo desses dados. E a gente está falando aqui dos usos absurdos que as empresas estão fazendo, mas a gente não pode esquecer do governo, né, do Estado. Até essa discussão toda sobre proteção de dados começou ainda lá nos anos 60,
quando os Estados Unidos queriam unificar todos os bancos de dados do país em um só, fazendo um super banco de dados lá, como se aqui a gente juntasse os dados da Receita Federal, do Detran, do SUS e de tudo que tivesse num só. E foi ali que começou essa preocupação, no momento em que já começavam a existir ferramentas de processamento e armazenamento desse volume enorme de dados. Só que, enfim, do mesmo lado que a gente tem quem usa esses dados de uma forma questionável, tu tem quem depende desses dados para poder oferecer um serviço de mais qualidade para o seu público, né? Tem muitas vezes o consumidor que quer dar aqueles dados para poder ter esse serviço mais personalizado. Então a gente chegou num ponto que a gente tinha que encontrar um equilíbrio, né? Na União Europeia veio o GDPR, que foi antes disso, né? Teve a regulamentação lá de 95, que se transformou no GDPR depois, né? As diretivas de proteção de dados. E agora aqui LGPD, justamente para tentar chegar nesse equilíbrio aí, de não haver uma violação da sua privacidade, né, que a gente está falando nisso, em privacidade, né, e o desenvolvimento econômico lá. Então, vai ter... a gente normalmente tende a pensar só no consentimento, mas não é a única base legal para o tratamento de dados, não. Então, vamos por etapas lá. A primeira preocupação que essas empresas vão ter que ter é em identificar quais são os dados que elas tratam, onde estão esses dados, né? Qual que é o ciclo de vida desses dados dentro da empresa, como eles entram, onde eles ficam armazenados, como eles são excluídos, se são, se não são, como altera esses dados se tiver alguma imprecisão. Depois tentar entender, não, né? Identificar quais são as bases legais que essa empresa tem para fazer esses tratamentos. Se não tem base legal, não pode fazer o tratamento. Nos casos em que optar pelo consentimento como base legal, vai ter que coletar e gerenciar esse consentimento. Vai ter que... Eu comentei antes aqui que eu acho que vai ser um dos maiores desafios da lei, que é a questão da portabilidade dos dados. Como é que eu armazeno esses dados e permito, enfim, crio ferramentas técnicas que me permitam exportar esses dados para que outra empresa possa usá-los, se o titular dos dados pedir a portabilidade. Um outro problema, um pepino esse daí também, não sei, assim, parece bobagem, mas as implicações dele podem ser sérias, dependendo de como o consumidor reagir a isso, que é o direito que o consumidor tem de acesso a esses dados. Pode parecer uma bobagem, mas ele pode requisitar esses dados de forma impressa. Daí tu pensa lá, 10 mil pessoas se combinam de no mesmo dia pedir para o Google tudo que ele tem sobre essas 10 mil pessoas impresso. Daí 2 dias depois eles pedem de novo. E essa coisa tem que ser, pode ser digital ou impressa, mas a escolha do titular dos dados, e a empresa é obrigada a fornecer isso gratuitamente. Então, são coisas ali que a gente começa a pensar os problemas que as empresas podem ter decorrentes daquilo ali, no mínimo enquanto não houver uma regulamentação por parte da autoridade nacional. Isso daí é um outro problema que a gente vai ter, que é: cadê a autoridade nacional? A lei já era para ter entrado em vigor em fevereiro, não entrou, porque foi adiada para agosto. Daí agora a gente está nessa que não sabe se vai ser agosto agora, se vai ser maio do ano que vem, mas o que a gente sabe é que até agora nem sinal da tal da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai ter que regulamentar isso daí. Então, tem muita coisa nebulosa ainda. O que é fato é que as empresas têm que se adequar à lei. As sanções elas vão ser aplicáveis só a partir de 1º de agosto de 2021, mas a responsabilidade civil decorrente da lei já vai ser ou agora em agosto, se caducar a MP 959, ou em 3 de maio do ano que vem, se ela for convalidada. E muitas vezes também as empresas ficam nessa, não vai ter sanção agora, então não vou me preocupar. E além delas não se darem conta do risco das indenizações, né, da responsabilidade civil, elas não se dão conta de um risco que muitas vezes é mais grave do que a própria sanção, que é o desgaste à reputação da marca decorrente de ter um incidente com dados aí. Eu participei de uma palestra, uma apresentação dentro de uma empresa que estava fazendo a adequação, que eles trabalham na área de segurança, né? E o palestrante falou lá: segurança é uma coisa que você só vende uma vez. E é verdade. O cara vai lá,
compra o serviço de segurança da tua empresa e a tua empresa tem um incidente de segurança, você nunca mais vai confiar naquela empresa. Então, dependendo do segmento de atuação, o dano à sua reputação é mais grave do que uma multa ou uma indenização que eventualmente vai ter que pagar. Então, uma dica que eu dou para toda empresa é isso. Tanto faz se a lei vai começar a valer em agosto ou em maio do ano que vem, se as sanções vão ser agora, se vão ser depois, ou se isso vai ser adiado 10 anos. Você já está atrasado, porque não é só a lei que exige isso, é o mercado. E já há leis, fora a LGPD especificamente, que exigem as preocupações que eu falei aqui de duas delas, o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. O Marco Civil, obviamente, ele se aplica só para o que está na internet. E assim, falei de duas, mas se a gente for parar para pensar em leis que têm impacto nessa questão, a gente tem aí a lei do prontuário eletrônico, por exemplo, que vai impactar na área médica. A gente tem a lei do cadastro positivo. A gente tem uma série de leis e normas que vão impactar isso daí. No setor financeiro, tem 2 resoluções do Banco Central que dizem respeito a dados pessoais, uma para uso de computação em nuvem, por exemplo. Isso é outra questão também, foi até bom ter me lembrado disso daí. Uma das preocupações que se tem com a LGPD é a questão da transferência internacional de dados. As empresas, mas eu não faço transferência internacional de dados, eu não vou me preocupar com isso. Mas os dados da empresa estão hospedados na nuvem da Amazon ou do Google. Onde é que está essa nuvem? Ela pode estar em Barueri ou pode estar na Índia. Se está na Índia, tem uma transferência internacional de dados. E aí, esse contrato, ele atende às exigências da LGPD? A legislação lá de onde está esse servidor atende? Eu pago uma paçoca para quem disser que sabe onde está o servidor que tem as coisas. A gente não tem ideia da dimensão, né, Rafael, desse mundo digital. A Patrícia, ela faz uma pergunta aqui sobre a nova lei da LGPD, né? É legal eu, como consumidora, continuar recebendo ligações de telemarketing de empresas oferecendo produtos e serviços, tipo Claro e Vivo, sendo que eu nunca forneci meu telefone pessoal ou e-mail? Olha, no meu entendimento, isso não é legal nem agora, sem a lei, tá? Mas, assim, se hoje ainda se tem aí alguma margem para discutir, com a lei não tem o que fazer. Na pior das hipóteses, você vai exercer o seu direito de exclusão daqueles dados e vai falar, não tenho meu consentimento, exclui todos os meus dados para utilização para tratamento para fins de marketing, que eu não quero relação com vocês. E aí a empresa pode sim responder por isso daí. A gente vê, inclusive, que na União Europeia, boa parte das multas que estão sendo aplicadas com o GDPR é justamente com base nessas relações de marketing, de telemarketing abusivo. E não só de operadoras de telefonia, até de outros segmentos. Se não me falha a memória, teve uma imobiliária que foi multada por uso indevido de dados para telemarketing. E, enfim, as operadoras de telefonia são as mais chatas. A NET teve um dia aí que me ligou mais de 20 vezes. Eu bloqueava um número, eles ligavam de outro. Tive que reclamar na Anatel para eles pararem de ligar. Mas tem as financeiras, banco. Tinha uma época que era moda o banco te oferecer conta no corrente, cartão de crédito e tudo mais. Então, tudo isso tende a... Eu não digo acabar, porque essas empresas vão fazer a conta. Quanto eu pago de multa e quanto eu ganho de dinheiro. Enquanto a multa e a indenização que ela pagar for menor do que eles ganham de dinheiro, eles vão continuar abusando. E aí é um problema de falta de fiscalização, de leniência com comportamentos abusivos, né, tanto das agências reguladoras quanto do próprio Poder Judiciário. Então, isso é uma coisa que a gente vai continuar se incomodando, mas vai ter uma ferramenta para se incomodar um pouco menos. Espero que funcione. Eu sou um que já estou... Meu caderninho aqui tem um monte de nome de gente que vai... No dia seguinte que tiver onde reclamar, eu vou mandar para a NPD lá, ó. Fulano está me aborrecendo, Beltrano está me aborrecendo. Uhum. Muito bom, Rafael. Voltando ali... Desculpa te interromper, mas só para aproveitar essa pergunta, existem algumas ferramentas hoje, tá, que a gente já pode usar para tentar diminuir
esse abuso de telemarketing. Uma eu comentei aqui, é o próprio site da Anatel. Lá na Anatel você pode fazer o seu registro como pessoa física lá e registrar reclamações. Antes tinha um problema no site da Anatel que você só podia fazer a reclamação lá se você já tivesse um número de protocolo com a empresa de telefonia. Hoje esse número de protocolo não está mais sendo exigido. Tem o outro portal que eu falei antes, que é o consumidor.gov.br, em que também podem ser feitas reclamações contra algumas empresas, né, que estão registradas lá. Tem, enfim, esses são os que eu me lembro de cor. Tem o site do Procon de São Paulo, que tem o Não Perturbe. Isso foi até engraçado, porque lançaram um site que era para você registrar. Olha o absurdo, né? Tem coisas que a gente se surpreende. No Brasil, para você não ser incomodado, você tem que dizer que não quer ser incomodado. Não tem que autorizar o cara a te aborrecer. Você tem que pedir, por favor, para ele não te aborrecer. E aí, quando entrou no ar o site para fazer o registro de que não quero ser aborrecido, vazou, né? Teve uma vulnerabilidade no banco de dados do site que ficaram expostos os dados de todo mundo que se cadastrou para não receber ligação. Aí, como é que se você tinha 10 empresas com o negócio, passou a ter sei lá quantas agora, porque isso é até vendido no mercado negro. Que barbaridade. Que horror. Então, Rafael, a gente já está quase encerrando a live de hoje, que eu acho que foi muito bacana. Essas informações que tu trouxe para a gente, acho que todo mundo aqui adquiriu bastante conhecimento hoje. Eu só queria que tu finalizasse para a gente. Esses dias eu fiz uma live aí com uma especialista também em marketing digital e negócios digitais, e ela estava colocando para a gente aí até a questão de sites, né, que é um negócio, né, o site da empresa é a cara da empresa, né, e que até muitas empresas de grande porte aqui da região de Caxias do Sul ainda não colocou o seu negócio lá, não está ativo, e que cada vez mais isso vai ter que ser uma forma, né, da empresa ser encontrada no meio digital, né? Então, eu queria que tu colocasse para a gente quem quer hoje empreender, né, na internet, quais os cuidados, o que tu deixaria para a gente de informação nesse sentido? Vou pedir licença para sair, então, só do aspecto jurídico do negócio para dar algumas dicas um pouco mais amplas. A primeira é que, se a sua empresa não está na internet, a sua empresa está errada. A não ser que você seja lá, trabalhe com agricultura familiar e toda a tua produção já esteja vendida para um mercado que compra toda a sua produção, tem que ter uma presença digital. E se isso já era realidade no ano passado, agora com a pandemia, que quem não estava digitalizado está digitalizando ainda mais. 90% dos brasileiros já tinham acesso à internet no ano passado. Não é mais uma coisa de nicho, é uma coisa de todo mundo. Para ter uma ideia, 70% das pessoas na internet é mais do que o percentual de gente que tem esgoto tratado no Brasil. E é quase a quantidade de gente que tem água encanada. Então, tem que estar no digital, não dá mais para escapar. E uma presença, assim, ela falou das empresas que não têm site. Você ter um site é importante não só para ter a tua presença, mas para ter o teu e-mail, @nome da sua empresa. Isso também tem um peso diferente, né? Até pelo que eu falei antes lá, você vai fazer um negócio, vai pesquisar se não tem seriedade a empresa com quem tu vai negociar, e aí vem um e-mail, @hotmail, @gmail, você já fica em dúvida se existe mesmo aquela empresa às vezes. Então, tem que ter essa presença, e aí não é só estar ali, né? Aí vem tudo que a gente falou aí durante essa 1 hora, que é estar lá, mas estar lá atento às regras que tem que se cumprir, né? E aí escolher uma boa plataforma que te dê segurança, que respeite os dados que forem circular ali por dentro, que às vezes, mesmo se você só tem um site institucional, você vai ter um cookie coletando dados das pessoas que estão circulando ali, né? Então tem que ver se os seus cookies estão ou se não estão de acordo. E às vezes você leigo, nem sabe que tem um cookie ali. Pega uma plataforma dessas semi-prontas, né? Ou um site desses meio
semi-pronto mesmo, pega lá, bota lá e dá a tua cara, e não sabe o que tem por trás daquilo ali, né? Então é sempre bom buscar uma assessoria técnica, buscar uma assessoria jurídica para estar ali online, que também muitas vezes o pessoal não dá bola. Advogado é aquele cara que eu vou procurar quando eu tiver com problema. Não é o melhor caminho, tá? Eu adoro porque eu cobro mais, mas o ideal é você procurar um advogado antes de ter o problema para não ter o problema. Que mais que é importante ali? No que você tiver o seu site, atentar, por exemplo, para algumas coisas que muitas vezes as pessoas não dão bola, que eu vou botar essas fotos aqui no site da minha empresa. Você tem o direito de usar essas fotos, né? Às vezes as pessoas saem pegando foto no Google, acham que tudo que está lá é de graça, e está violando um direito de imagem, está violando um direito de autor. Então, ter esses cuidados, assim, buscar informações e, de preferência, uma assessoria no momento no momento anterior a essa presença na internet, para ir direitinho, né? Uhum. Perfeito. Um dos dados aqui que a gente tem é que 72% das empresas não estão na internet. É alto. Esse dado é recente? Sim. Sim. Então, consultando as bases. Claro, a gente fala aqui em todo mundo tem que estar na internet, e obviamente tem que ver a sua estratégia, tem que ver se te interessa. Foi o que eu falei lá, tem o cara que já tem toda a sua produção colocada, às vezes isso só vai gerar um custo para ele, né? Mas 90% dos negócios hoje vão se beneficiar do ambiente digital, de uma forma ou de outra, seja por ter uma presença de marca ali, ou seja pelas facilidades que a internet te oferece lá, de resolver um problema, às vezes levar 20 minutos numa ligação, manda um e-mail e resolve por e-mail. E uma série de outras ferramentas que estão ali. É uma forma que tem de se aproximar do seu público, de buscar novos públicos. Então, coisas que nem pensava. Qual que era o custo antes de você conseguir fazer um cara na China saber que a sua empresa existe? Hoje você, se tem uma afinidade lá, manda um e-mail, manda uma mensagem na página dessa empresa no Facebook, no Instagram, manda um tweet, enfim, uma mensagem no Twitter lá. Tem uma série de formas de você buscar não só o seu cliente, mas buscar parceiros e fornecedores ali. Então, de uma forma ou de outra, quem não está na internet provavelmente está perdendo dinheiro. Sim, com certeza. E é uma forma de se comunicar, né, com o seu público aí, com o seu cliente, né? Então é um meio que cada vez mais, é o que a gente trouxe aqui no início, né, Rafael? Cada vez mais vai ser um meio utilizado aí para comércio, né? E para, enfim, para compra, né? Para consumir. Antes, quando eu comecei a usar a internet, o cara da internet era o cara esquisito que não se relacionava com as pessoas, que ficava só querendo saber de computador. Hoje, o cara esquisito que não se relaciona com as pessoas é o que não tem Instagram. Então, aí, em poucos anos, a gente inverteu o negócio. Eu sou o suspeito para falar da importância da internet, porque a gente brinca, eu estou na internet desde que era mato. Nos anos 90 ainda, quando começou a chegar a internet no Rio de Janeiro, antes de chegar a internet, a gente já usava o que se chamava de BBS, né? Que não era uma conexão como é a internet, não era uma rede mundial, era uma conexão ponto a ponto. Você fazia um telefonema para um outro número, daí conectava o seu computador com esse outro computador e acessava aquele servidor lá, ou enfim, às vezes era até um computador caseiro, era uma coisa ainda meio que bem incipiente. Então, desde lá, eu sempre enxerguei e falei, pô, olha o potencial disso daqui. Meu primeiro contato com a internet foi na casa de um cara que eu nem sei quem era. Estava com um amigo, a gente passou na casa desse cara que era amigo dele, e aí ele estava navegando e falou, olha isso, eu consigo acessar o Museu do Vaticano aqui de casa. Eu olhei e falei, nossa, você está falando de internet de escada, que para conseguir enxergar um quadro com 16 cores, tu levava 3 minutos. Imagina ou mais. Disso aí. Daí a prova, a gente está aí falando ao vivo, provavelmente mais com um delay menor do que era uma ligação telefônica 20, 30 anos atrás, com vídeo e tudo mais,
um monte de gente ao mesmo tempo. Verdade. Para vocês saberem, o Rafael, além de advogado, ele também é publicitário, então também está muito voltado para essa outra área, né, Rafael? Eu trabalhei muito tempo com publicidade, tive agência. Hoje em dia só faço publicidade para as minhas próprias coisas. E nem todas, tem boa parte eu prefiro terceirizar, porque a gente vai ficando desatualizado. Verdade. Rafael, então eu deixo aqui para te fazer as considerações finais. Eu te agradeço aí pela tua participação, que com certeza nos trouxe muito, muito conhecimento hoje com relação a essas questões do comércio eletrônico. Eu que agradeço o convite aí, sempre um prazer participar e compartilhar um pouco das nossas inquietações nessa área, né? E, enfim, muito legal, gostei das perguntas que vieram também, assim, a gente tem a oportunidade até de parar para pensar coisas que no dia a dia a gente acaba não lembrando, né? Vou ver a questão dos cupons lá, se tem algum processo contra a empresa que entregou cupom que não funciona. Enfim, essa troca é sempre muito legal, né? E reforçar o que eu disse antes aí, né? A gente, quando pensa em um comércio eletrônico, em um negócio digital, a gente está falando de uma empresa. E a empresa tem que ser gerida como tal, né? Tem que ter toda a parte de planejamento, a parte jurídica, a parte contábil, a parte administrativa, a parte de marketing, tem que ser encarado com seriedade e não como uma aventura digital, né? E dentro disso daí, óbvio que nesse finalzinho vou puxar a brasa para minha sardinha, tem o aspecto jurídico que é fundamental e é muito importante que você tenha aí uma assessoria jurídica desde a fase de planejamento do negócio para minimizar os seus riscos, ou pelo menos conhecer os riscos que vai estar correndo por isso daí, conhecer a lei, saber quais são as suas obrigações e saber também quais são os seus direitos, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa nos aspectos jurídicos da coisa toda, a gente só pensa nos problemas e não no que a gente pode buscar. Eu tenho o caso de um cliente, por exemplo, que trabalha com e-commerce, a plataforma dele teve uma instabilidade durante a Black Friday, que é hoje a maior data do comércio eletrônico, e em razão dessa instabilidade, a gente conseguiu um acordo aí de 40, 50 mil reais da empresa que oferece o serviço para ele, né, em uma espécie de indenização por essa indisponibilidade. Então, vale para os dois lados essa assessoria, é conhecer as suas obrigações e conhecer os seus direitos e, consequentemente, as obrigações dos seus fornecedores. Então, fica aqui meu abraço a todo mundo, né? Obrigado de novo a Decide, a você, pela oportunidade. Espero voltar em breve aí, espero que tenham gostado. Com certeza. Te dando um feedback, Rafael, com relação a nessa iniciativa de estar trazendo esse assunto para a live, um dos retornos que a gente teve com relação a isso foi a questão de que são escassos hoje esse conteúdo, né, que é muito pertinente, é muito atual. Então, nos parabenizando aí com essa iniciativa da live, com essa temática. É verdade. Para a gente que estuda o assunto, é difícil achar bibliografia. A gente tem que minerar informação sobre isso aí. Verdade. E tu, como parceiro da Decide, já vou te fazer um questionamento aqui para a previsão de um curso com relação a isso. Podemos fazer sim. Então, em breve... Acho que a gente pode pegar todas essas leis aí, desdobrar, destrinchar cada uma, ver quais são as obrigações, quais são as consequências dessas obrigações e fazer, claro, como eu sempre tento, nem sempre consigo, mas sempre tento, com a menor quantidade possível de juridiquês, né? E trazendo isso de uma forma mais prática. Excelente. Se for um curso não só para advogados, conta comigo. Beleza, ótimo. E agradeço a participação também do pessoal que esteve aqui conosco hoje, porque eu sempre falo que essas lives, elas são um bate-papo e elas são, na verdade, criadas por todos. Então, a gente constrói aqui, através dos questionamentos de vocês, aí é que fica bom, né, Rafael, essa interação aí e nos desafia a esse conteúdo.
É sempre bom. Então, eu agradeço a participação de todos. No domingo que vem, a gente vai ter, como sempre, a live do domingo às 18 horas, né? A gente vai falar sobre comércio exterior, né, com o Miguel, que está aqui presente. Quer falar um pouquinho do que tu vai falar, abordar, Miguel? Sim, é importante a gente pontuar essa nossa live da semana que vem, porque comércio exterior é uma coisa bem interessante, bem importante, e a gente vai trabalhar com a parte da tributação na importação, na exportação, os regimes especiais que a gente tem aí, que é a tributação da bagagem, aí é um de interesse de cada um de nós, essas compras no e-commerce também, através dos correios, né, através da remessa postal internacional, remessa expressa, né. Então, é realmente um outro mundo também que a gente vislumbra com oportunidades, e a maioria das pessoas, uma boa parte, digamos assim, ela desconhece esse lado, e a gente tem que tomar cuidados, que entrar aí, corroborando com a palestra do Rafael de hoje, né, a gente tem que tomar cuidado, entra de cabeça num negócio desse, sem ter os cuidados jurídicos, legais, e de repente se vê numa enrascada que não tem outro jeito, senão fugir depois, né, fechar a empresa, aquela coisa toda, né. Então, tomar cuidado com isso. Então, eu acho que vai ser importante ter essa noção global, né, em termos de tributação no comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, nos regimes aduaneiros especiais. Uhum. E falando também das oportunidades do momento, né, com relação a isso. Sim, com certeza. Se é favorável ou não nesse momento aí as exportações, também para pequenos negócios. A gente tem uma realidade diferente aqui no Brasil. Quem faz o comércio internacional nos países ditos adiantados são os pequenos e médios. Aqui no Brasil nós estamos invertendo a pirâmide, né? Então são os grandes. E a gente deixa de ter aí o empreendedorismo presente para as pequenas e médias empresas. Um exemplo, Minas Gerais, por exemplo, microempresários, eles exportam cachaça, né? O que nós temos aqui de artesanato ou de artesanal, né, que a gente pode vender e aproveitar essas oportunidades, esses nichos de mercado, né? São oportunidades, é uma possibilidade, né? Uhum. Excelente, então. Muito obrigada a todos. Então, no domingo que vem, a gente se encontra com o Miguel de novo, falando sobre essas questões. Rafael, imensamente grata, tá, pela tua parceria, pela sempre muito solícito com a gente também, por estar participando aí e contribuindo conosco. Um abraço a todos, uma excelente semana e um final de domingo muito bom aí para todos. Obrigado. Tchau, tchau.